Vamos ler a página inicial do livro, todo mundo já conhece, Para o Resto da Vida. Nós estamos lendo na sequência, já estamos passando da metade. E hoje o nosso tema é a borboleta, tá bom? Então vamos lá, vamos ver qual a historinha que tem pra gente hoje. Como todos os garotos travessos, eu tinha a mania de me meter em complicações. Depois, para sair dela, saía correndo para pedir o auxílio de mamãe. Ela, porém, sem se irritar e nem repreender-me, sempre encontrava um meio de deixar que eu me desembaraçasse sozinho. Para mim, aquilo significava que ela estava se recusando a me auxiliar, e me revoltava em silêncio sem poder compreender. E uma manhã, essa aqui eu acho que eu já li, essa da borboleta. Será que eu já li? Não sei se foi na reunião do Vitor. Acho que eu li. Vamos lá. Em uma manhã, às vésperas da primavera, ela gritou o meu nome no jardim. Fui ver o que era. Me mostrou um casulo estranho firmemente preso a um ramo de cipestre. Veja, me disse interessada, a borboleta já está se agitando ali dentro. De fato, o pequenino cartucho parecia até pular e aquilo me deixou impaciente. Eu tinha um canivete no bolso, tirei, abri e sem consultar mamãe lhe disse: vou ajudar essa coitada da borboleta a sair daí de dentro. Mamãe simplesmente se curvou sobre o meu ombro, acompanhando a operação. Mas para minha decepção, o que saiu lá de dentro nem era uma larva e nem era uma borboleta. Extremamente frustrado, eu olhava o estranho animalzinho, quando mamãe me afagou os cabelos e disse com especial tom de afeto na voz: meu filho, ainda não era tempo certo. A lagarta estava ativamente trabalhando com uma finalidade: adquirir forças suficientes para que, como borboleta, pudesse alçar voo muito acima de um mundo onde estava acostumado a se arrastar. Eu olhava penalizado, imaginando a lagarta marrom e feia a rastejar, e a multicolorida e cintilante borboleta viajando nos raios do sol. Minha mãe continuou: sem se preocupar em pensar e compreender, você abriu o casulo com seu canivete. O bichinho lá dentro não pôde esperar o seu tempo e amadurecer. Eu estava com o fato diante dos meus olhos. O pequenino ser vivente agora já não podia nem voar, nem rastejar. E entendi o que mamãe queria dizer. O bichinho, ao qual ela se referia, éramos nós, as crianças. Se eu dependesse indefinidamente de alguém para resolver os meus problemas, jamais teria capacidade para me desenvolver, isto é, assumir atitudes corretas, amadurecer, deixar de rastejar como uma criança que engatinha e chegar a ter um espírito próprio independente capacitado aos meus altos voos. Nunca mais me esqueci daquele incidente. A luta da vida é vencida por etapas. Cada uma delas nos prepara para a luta seguinte. E a harmonia, a ordem perfeita da lei que rege a vida, garante a cada um de nós os meios para a vitória. Não se situam lá fora, estão em nosso íntimo. E por isso, o auxílio melhor é aquele que vem de nós em nosso próprio favor. Essa mensagem, ela é extraordinária, porque diz aqui desse rapaz que era muito apressado, queria resolver tudo às pressas, e a mãe aproveitou o casulo de uma borboleta, né? Porque ainda não era a borboleta, ele ali querendo fazer tudo às pressas, foi lá e meteu o canivete e saiu uma criatura disforme, que não era borboleta, também não era lagarta, e ali morreu. Então a mãe aproveitou aquela oportunidade para falar que todos nós temos o nosso processo de crescimento. Isso aí serve para tudo que a gente puder imaginar, que nós pudermos imaginar na vida. Até aquelas pessoas muitas vezes que não nos compreendem, que não nos entendem, nossos filhos, nossos pais, companheiros de outras religiões, companheiros que divergem de nós de alguma forma. Todos nós temos o nosso momento de crescimento. Muitos não estão ainda na oportunidade, não estão ainda naquele momento deles. Então nós vamos esperar amadurecer, chegar o momento desses companheiros, então, para que nós possamos permitir que tudo isso aconteça dentro do tempo devido. Alguém quer comentar?
pensei isso mesmo. Cada um tem o seu momento, né? Tem a sua evolução, tem o seu momento de acontecer tudo, né? A gente não deve ficar com pressa de ultrapassar, né? Não, vamos correr que eu preciso disso. Acho que é tudo no tempo certo. Eu entendi isso. Isso aí, querida. Alguém quer comentar mais? Ô, Cláudio, mas você também, por outro lado, você também não pode ficar também a vida toda esperando, né? Como nós Eu falamos, acho que a gente tem o tempo, eu acho que a gente tem o tempo da gente, mas a gente tem que fazer esse tempo também apressar um pouco, porque, por exemplo, eu tenho um problema muito sério. E eu fico me questionando o tempo todo. Eu já conheço a doutrina há tantos anos, eu já sei de muita coisa, e por que que eu ainda falho nisso aqui? Então, isso para mim, eu estou com um problema muito sério com isso, porque eu não consigo avançar. Uma coisa que eu já sei que eu não posso fazer, que eu não devo fazer, e por que que eu ainda erro nessa parte? E isso me questiona muito, isso eu fico, sabe, às vezes até na hora das minhas orações eu digo, ai, parar de ficar pedindo perdão. nós falamos aqui da premissa da pessoa para com a outra, tá? Eu querer que o meu companheiro ou então alguém que eu conheço, que essa pessoa tenha um crescimento muito rápido. Agora, nós, em referente à própria pessoa, aí sim, nós podemos exigir e devemos exigir o máximo, tá? Então, agora, o tempo, cada um de nós vai ver também. Existem situações que nós ainda não temos a devida capacidade. A gente vê, por exemplo, Ah, a tá. gente lê os romances de Emmanuel, por exemplo. A gente vê lá o escravo Nestório. A gente vê a história lá de quem leu 50 anos depois, a história de Célia. Gente, qual de nós teríamos a mínima capacidade de ter uma atitude igual Célia teve ali? De paciência, Tá. de humildade. Nós estamos muito longe. Tá? Eu particularmente, estou 1 bilhão de anos-luz da Célia. Quem leu o livro aqui 50 anos depois. Então, aí eu quero, não, eu vou exigir de mim. Eu não vou conseguir. Tá? Eu posso até me esforçar, mas como eu falei, estou 1 bilhão de anos de luz. Quem leu o livro 50 anos depois sabe lá o que Célia, né, passou, né? Então nós não temos essa capacidade. Então eu vou exigir dentro da minha capacidade também. Mas eu tenho um direito e tenho um dever de exigir o máximo, né? Como diz o Emmanuel, nós tivemos até numa das respostas durante a semana, nós colocamos lá no nosso grupo, né? Impossível é aquilo que a gente ainda não tentou de maneira suficiente. É, Cláudio, Fala, meu querido. a gente até a colocação da Antônia era interessante, né? Porque na realidade a gente é sinal de que já avançamos alguma coisa, né? Porque antes, quando nós fazíamos alguma coisa que era errada, era equivocado, era contra o nosso companheiro, a gente não sentia. E quando a gente começa a sentir essas dificuldades, essas dores, não ter avançado, que ainda tem muitas das vezes ainda erramos, é sinal de que nós estamos errando, porque antes nós não nos incomodava com o mal que fazíamos. Então hoje nós nos incomodamos com aquilo que fazemos. Então já é um sinal de crescimento, né? A gente vai lembrar lá quando o Paulo fala, né, que o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Ou seja, mostrando aquele início do caminhar, né, que é complicado, né? Mas o esforço tem que ser cotidiano. E se a gente também entrar a gente acaba entrando na piração de querer, muitas das vezes, atingir um degrau que a gente ainda não tem possibilidade ainda. Você colocou no caso da série, né? Está bilhões de anos luz, eu estou trilhões de anos luz dela. Para tentar alcançar. Né? Mas são etapas evolutivas. Né? Nós não podemos, como Jesus fala do perdão, né? O auto-perdão, né? Ele fala de amar ao próximo a nós mesmos, mas temos que entender que nós somos falíveis, né, com dificuldades, mas, como você colocou, devemos nos esforçar para buscar essa melhora. Né? Então é só isso, para lembrar para a nossa Maria Antônia aí. Tá perfeito. E a Antônia também colocou, tá perfeito também. De máximo, né? Mas a gente sabe que tem situações que é bem complicado, né?
Gente, minha internet deu um sinal aqui que está instável. Não sei se vai dar problema aí, tá? Se der uma falha, ela me avisou aqui que está com estabilidade. Meu tá aí para mim tá falhando. De vez em quando eu não ouço o que vocês falam. A minha também. Questão de internet mesmo. Gente, vamos fazer nossa prece então? Boa noite, Vitor, todo mundo. Vamos fazer nossa prece então para que nós possamos estar nessa sintonia necessária. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, agradecendo a oportunidade que nós estamos aqui mais uma vez reunidos sob a presença da espiritualidade amiga, que as bênçãos de Deus Altíssimo possam descer sobre todos nós. Com a permissão da espiritualidade maior, damos por iniciada a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, aqueles que nós ainda não falamos, tá? Sejam bem-vindos, a Regina, o Adenilton, a Celeste, o Vitor, né? O pessoal que nós ainda não tínhamos falado, sejam bem-vindos. Oi. Bom, gente, hoje nós vamos dar prosseguimento à reunião da última semana, né? Que estava falando sobre pinga-fogo. Eu trouxe aqui algumas questões que não foram respondidas na última semana, mas antes, ou até durante, né? Nós gostaríamos de levantar algumas, saber se alguém tem alguma questão a ser levantada. Não precisa ser obrigatoriamente sobre o curso, as 8 aulas, né? Que nós falamos sobre o curso básico de Espiritismo. Pode ser sobre qualquer outro tema. Antes de eu apresentar. Quando eu apresentar aqui, vocês já vão responder, tá? Alguém tem alguma pergunta? Antes de eu apresentar, pode fazer. Antônia? Ô, Cláudio? Fala. Não, Cláudio, o que eu queria falar é que era te agradecer, porque esse questionário foi muito bom. Assim, eu não tenho muito tempo para estudar, você sabe a minha vida como é que é, né? Mas aí quando você faz a pergunta de quais os princípios básicos do Espiritismo, eu corri atrás, né, para poder aprender, porque uma vez eu passei por um certo constrangimento, né, com o cunhado que era evangélico. Ele veio me perguntar os princípios do Espiritismo. E eu não soube falar para ele. Eu falei a única coisa que era só o primeiro, mas o restante eu não soube explicar. E aquilo para mim, me deixou assim muito mal, muito mal. E dessa vez agora eu busquei, sabe, eu estudei, e eu quero que nunca mais, eu acho que todo espírita tem a obrigação de saber os princípios básicos do Espiritismo. Porque eu peço a Deus nunca mais passar por esse constrangimento. Eu espírita, e quando o evangélico veio me perguntar, eu fiquei com o pires na mão. Isso que a Antônia colocou, gente, eu particularmente concordo, tá? Ela até usou a palavra constrangimento, nem usou a palavra vergonha, né? Às vezes pode ser até vergonha. Nós, somos evangélicos, por exemplo, a gente... vergonha mesmo. A gente às vezes critica o companheiro disso, daquilo. Agora, uma coisa nós temos que aplaudir, porque quando é evangélico de verdade, ele estuda e lê a Bíblia, tá? Que é a responsabilidade dele. Nós, espíritas, acho que o básico, a responsabilidade nossa é saber os princípios, conhecer a história do Espiritismo, ter uma leitura boa da codificação. Eu acho que é o básico para nós espíritas também é isso. Então, a pessoa que pergunta e a gente não sabe responder, né? Quando que começou o Espiritismo? O que significa o Espiritismo? Quais são os aspectos da doutrina espírita? Quais são os livros, a ordem dos livros? E a gente fica ali todo enrolado. É constrangedor e às vezes pode ser vergonhoso também. Então, estudar, eu acho que é o mínimo que a doutrina, eu acho que o respeito que a gente tem pela doutrina é estudar a doutrina. É isso que é importante. Mas Cláudio, mas o que salva é fazer o bem, fazer a caridade, tudo. Meu querido, esse discurso é óbvio, né? Ninguém vai contestar esse discurso. Mas agora, se você puder consubstancializar a sua caridade com conhecimento, é importante, porque além da evolução existe 2 asas, tá? Se eu amar, não é só amar, não, é o conhecer também. Então a asa do conhecimento e a asa da moralidade. O Espírito de Verdade, no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz:
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instruí-vos. Então, Segundo. eles fazem parte. Ah, qual é mais importante do que o outro? Imagina um pássaro com uma asa só. Imagina um barco a remo, que tem aquele remo um de cada lado, quebra um remo, o que vai acontecer? Então os dois são importantes. Tá mais ou menos importante. Os dois são importantes, tá? Que é bom que nós venhamos. Então o médico que é analfabeto, que não quer estudar nada, ele pode ser um médico com faculdades até brilhantes, mas vai dar uma dificuldade enorme porque ele não estuda. O Chico Xavier tinha a 4ª série de instrução, mas ele tinha um hábito de ler, ele tinha quase uma fissura por ler, então ele lia muito, lia de tudo. Ele, com 80 anos de idade, ele foi estudar inglês para se preparar para a próxima encarnação. Então não é questão de não ter cultura. É uma pessoa que tinha a 4ª série em matéria de intelectualidade, de estudo, mas era uma pessoa que se dedicava, que procurava estudar o máximo para poder ajudar até a espiritualidade, ajudar Emmanuel, etc. Então, o que nós devemos fazer, gente? Tá? Não é você ter faculdade, mas é você se esforçar para ler as obras. E hoje, eu não consigo entender. Gente, hoje nós temos milhares de meios para poder tirar dúvida, né? Nossos grupos fazem isso, tirar dúvida, essas reuniões online, igual de hoje, Pinga Fogo, para a gente poder questionar e aprender. Tá? Sempre vai ter um irmão que vai nos ajudar. Deu para entender isso aí que eu estou falando? Ô, Cláudio. Fala, depois o Jorge vai falar. A minha internet está muito ruim, de repente pode cair, porque toda hora está caindo aqui, está horrível. Eu só queria te fazer uma pergunta, que eu até procurei assim na internet, mas não achei muita explicação assim, que pudesse auxiliar, não. Como diz o quinto princípio básico, né, que é a comunicabilidade dos espíritos. Só uma pergunta que eu quero te fazer. É aquele momento que a gente, dos nossos trabalhos, de uma é isso? Se refere a essa parte da comunicabilidade dos espíritos? Só fazer uma correção, né? A comunicabilidade é o 4º princípio, o 5º é a evolução, ou pluralidade dos mundos habitados. Então eu errei. Não. Esse é o 4º, é isso? Isso. A comunicabilidade? Isso. Tá. Então. E está se referindo à mediunidade, tá? A essa relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que vem através da revelação e que veio praticamente 90%, 80% da doutrina espírita veio através da comunicação mediúnica. Deu para entender? O 5º é a evolução dos mundos, é isso, Cláudio? É a evolução ou pluralidade dos mundos habitados. Tanto faz, um ou outro, dá no mesmo. Então eu troquei. Porque eu botei a pluralidade dos mundos habitados, o 4º. Não, é o último esse. Aí o último, né? Tá, eu investi então as coisas. Foi assim muito bom para eu poder entender, sabe? Algumas coisas mesmo, né? Que é a pluralidade das existências, né? Quando hoje, né? Eu sou Maria Antônia, na próxima eu posso ser João. É isso? Essa aula, Antônia, está sendo gravada, tá? Qualquer problema que você tiver com áudio, aí depois nós vamos disponibilizar, aí você vai poder ouvir de novo. Tá horrível, a minha internet está muito ruim, tem hora que eu não ouço vocês, tem hora que ela some. O seu áudio está ótimo aqui, dá para entender perfeitamente. Mas toda hora está caindo a minha internet aqui. Mas é isso, foi muito bom, sabe? Eu quero te agradecer porque realmente eu passei essa vergonha mesmo e falei, nunca mais eu quero passar por isso, porque é muito chato, né? Você não saber, não ter o conhecimento da tua doutrina, certas coisas você não conhecer, é muito chato, muito chato. Infelizmente as aulas do curso básico não foram gravadas, né? Essas aqui estão sendo. Depois nós vamos preparar um extrato para colocar lá no nosso canal do YouTube. Inclusive hoje nós colocamos aquele das evocações. Foi lá pelo grupo lá de Vitos que nós fizemos esse estudo, Jorge que nos pediu, né? Aí nós colocamos lá no nosso canal do YouTube hoje, aqueles que quiserem ver, tá? Jorge, você ia falar também, Jorge. Ter uma dúvida com você em relação, se você pudesse explicar,
o plano astral e o plano espiritual. Eu tenho uma dúvida nessa relação a isso. Você teria como para falar? Pode. Essa questão, não sei se nós já chegamos lá naquela aula de apometria, nós apresentamos alguma coisa sobre isso, tá? Nós trabalhamos com a premissa do corpo, ele na verdade, o perispírito, de acordo com o Kardec nos trouxe, o perispírito como aquela forma que envolve o espírito, e posteriormente esse estudo foi sendo avançado pelo próprio Kardec, por André Luiz e outro. André Luiz, por exemplo, no livro Evolução dos Mundos, ele já fala em 5 corpos, tá? Quando ele fala o corpo vital, que é o duplo etérico, o corpo astral, que é o que nós imaginamos que seja o corpo espiritual, e o corpo mental, tá? Posteriormente, outros estudiosos, o próprio Ramatiz e outros mais, já trazem estruturas maiores, colocando o chamado corpo mental superior, ou o corpo causal, e o chamado corpo Budi. Esses corpos, na verdade, não quer dizer que seja um montão de corpo um em cima do outro. Na verdade, são níveis conscienciais ou níveis dimensionais. Assim também, nas obras de André Luiz, nós vamos ver esse conceito muito bem instrumentalizado. Por exemplo, no livro Libertação, o Gúbio, todo mundo leu, Jorge, o livro Libertação? Lá no final tem uma passagem extraordinária que o Gúbio está naquela cidade espiritual inferior, sendo perseguido pelos espíritos, Gregório, aquele secado dele querendo matar, ele sendo espírito, né? Ele naquele momento, ele entra em prece, doa tipo um ectoplasma, e a Matilde, que era a mãe de Gregório, ela se materializa, olha só, ela estava presente, mas ela estava no outro plano. Estava no plano acima. No livro Sexo e Destino, André Luiz chega num apartamento, né, em Copacabana. Ele vai até o apartamento, o mentor espiritual, que é o Félix, fala, não, vamos até a praia. Vai à praia, ele se concentra para materializar o perispírito. O perispírito fica tão materializado que quando eles chegam no apartamento, eles batem na porta. O obsessor vem e abre a porta para eles. Coisa interessante, né? No livro Nosso Lar, André Luiz, ele dorme e ele se desdobra e vai encontrar-se com a mãe. É verdade. Em perispírito, o que saiu foi uma camada do perispírito. Essa camada nós chamamos do quê? Quando a gente desencarna, você está no plano astral, que é um plano muito justaposto ao plano físico. É o plano, na verdade, não é do ser humano, é o plano dos animais, tá? Do princípio espiritual. Mas como nós estamos tão inferiorizados, a gente fica naquele plano ainda, justaposto. Quando a gente já eleva-se um pouco, aí que a gente vai para um plano superior, que é o chamado plano mental. Tá? Sendo que esse plano mental, ele ainda é um plano intermediário, senão que a gente chama de plano intelectivo, é mental inferior. Acima dele tem um mental, que na verdade seria o mental superior, ou que a gente chama de plano causal, que é o plano das sensações mais sublimes, das ideias mais sublimes. Nós vamos ver naquele livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, e a Casa do Escritor, da Patrícia, um caso muito interessante, eu vou aqui lembrando, mas eu estou escolhendo algumas passagens, que são muitas, né? Não sei, tem uma passagem que eu particularmente gostei muito, que a Patrícia vai até um local, tem um daqueles espíritos que está naquela colônia São Sebastião, que é considerado um espírito muito evoluído. Ela vai até onde está a casa dele, que é como se fosse um quarto. Aí chega lá, tem uma escrivaninha, uma caneta, um papel e uma cama. Aí ela tá, tudo bem, uma semana depois ele volta. Chega lá, não tem mais cama, só tem uma escrivaninha, uma cadeira, um papel, uma caneta. Chega aí uma semana depois, ela volta, não tem cadeira. Mas o espírito estava lá, orando. Depois não tem mais escrivaninha. Aí ela perguntou, mas por que vai sumindo as coisas? Porque ele não precisa mais. Ele não precisava mais dormir, não precisava mais sentar, até que ele justapôs e passou para o plano mental. No plano mental, para você ter uma ideia, você quando pega um livro, eu achei isso espetacular, né? Você faz o quê? Passa página por página e vai lendo, né? No plano mental, você coloca a mão, você entra em sintonia com aquele livro e você em poucos segundos já consegue absorver todo o conteúdo daquela obra. Aquilo que demoraria semanas, você demora alguns minutos, ou de repente 1, 2 minutos, para você absorver todo o conteúdo e saber de tudo que está ali. Para a gente poder. Então os planos são esses vibracionais. O plano material, físico-material, o plano astral, que tem algumas subdivisões, o plano mental, aí vem o plano mental superior ou Budi, esse seria o plano espiritual.
tá? Que tá a Joana, que tá outros espíritos que estão nesse plano, a mãe de André Luiz, etc., que tá nesse plano. Acima do plano espiritual existe o chamado plano Budi e depois o chamado plano Atma, tá? Que é um plano assim mais sutil, dali depois não tem mais plano, que aí é a essência divina. Não sei se complicou em vez de ajudar, Jorge. Não, ajudou sim. É um conhecimento. Uma pessoa com cérebro desse, né, gente? Nós somos agraciados. Gente, seja bem-vindo a Alba e a Amélia. Vitor. Gente, sinalizou aqui 10 minutos, né? Faltam 10 minutos. Alguém mata alguma questão pra gente? Pode perguntar à vontade. Hoje é pinga-fogo para isso. Tá quietinho hoje. Não. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Cláudio. Eu tô lendo um livro do Inácio Ferreira, do doutor Inácio Ferreira, que se chama Espírito Comum. E eu tava lendo uma parte que eles falam dos elementares. E eu achei interessante, porque eu sempre achei que os elementares eles fossem assim gnomos, né? Mas não tivessem vida, não fosse. E ele estava explicando que os gnomos, né? Eles estão sendo preparados, quer dizer, nem sendo preparados, eles se consideram humanos. Isso procede assim? Me explica isso aí, porque eu sempre achei que fossem os gnomozinhos ali da floresta, né, aqueles bichinhos, mas que não tivessem, que não fossem considerados humanos. Mas no livro ele diz. É claro, são os elementares. Tá no livro dos Espíritos. Os elementares. Sim, tá no livro dos Espíritos você vai ver alguma coisa em relação às questões, quando vai falar sobre os espíritos, os acontecimentos da vida, né, e atuando na natureza, nos próprios fenômenos naturais, né, os elementares, eles atuam, né? Perfeito. Questões 536 até 540. Isso. O Jorge lembrou aí, né, Jorge? Sim, lembrei. Só não esqueci foi a questão. Eu não ouvi direito. Não entendi. Já no livro, Jorge lembrou aí que já no livro dos Espíritos já tem essa questão. Aqui nas questões 536 até 540, tá? Que são os espíritos que auxiliam nos fenômenos da natureza. Na obra de André Luiz nós vamos ver muito disso. Em Nosso Lar, a gente lembra que quando André Luiz ele consegue, lá no finalzinho do capítulo 48, mais ou menos, quando ele consegue vir, né, descer até o plano material, para poder chegar lá e ter até aquele baque, né? Porque chega lá o filho adulto, todo mundo adulto e a esposa casada de novo, né? Então aquele momento para pô, aquilo era posse minha e não é. Ele tem que ajudar o atual esposo da sua ex-esposa, né? Ele tem que ajudar. E ele está muito doente, a Narcisa então pede para que eles saiam. E chega ali, tinha uma floresta próximo da antiga residência de André Luiz. Ele diz que a Narcisa fala uma série de línguas que ele não consegue entender e vem alguns espíritos trazendo uma essência da selva. Esses são o quê? São os elementais que trabalham, né, com a natureza. Eu, particularmente, como apômetra, eu trabalho muito com os elementais. Essa semana, hoje é sábado, foi essa semana, nós tivemos uma consulente que estava com um chip. Nós tivemos a oportunidade de diagnosticar e perceberam esse chip que tinha sido colocado, e foi justamente com o auxílio de um elemental que nós promovemos, através da cromoterapia mental, queimar esse chip, né? Ela estava sentindo uma série de problemas, né? E aliviou muito, tá? Então os elementais ajudam muito em várias tarefas. No livro Libertação, o André Luiz, quando estava caminhando naquelas vielas das cidades inferiores, ele fala de magotes de espíritos, como se fossem anõezinhos, pequenininhos, que eram os milhares que passavam-se por ele. Ele está se referindo a quem? Aos elementais. Então, elemental não é coisa de esoterista, como diz um colega lá. É coisa de Ramatiz. Não, a doutrina espírita está muito baseada. É claro que existe algum exagero, claro. Tem um estudo que nós fizemos aqui chamado Os Elementais, que nós explicamos isso,
trouxemos várias figuras. Foi, eu trouxe figura real. Né? Aí eu posso disponibilizar depois também esse estudo, porque ali nós ficamos assim, tipo, quase 2 horas falando só sobre isso. Foi mesmo. Explicando a natureza, a divisão deles, né, e etc. Aí eu posso depois passar para você esses estudos elementais, Antônia, tá bom? Não, eu entendo. Eu acho que eu acho que não soube te formular a pergunta. Eu entendo, eu sei que dos elementais que eles. O que eu não entendi é que quando ele pergunta para a irmã, quando ela pergunta, vocês se consideram humanos? Ele disse, não, nós não nos consideramos, nós somos humanos. Aí... Não é humano, é uma figura de linguagem. E na verdade, elementais, até a articulação não tem como, tá? Ele não sabe, ainda não está articulado o falar. Então ali existe um certo exagero do Barcelo. Foi por isso, entendi, foi por isso que eu fiquei, entendeu? Ele não consegue nem falar direito, né? Por isso que eu vou falar, a Narcisa, para entrar em contato com eles, tem como se fosse um linguajar próprio, né? Que não é um linguajar humano, digamos assim. É uma existência pré-humana. Por isso que é chamada ainda um elemento espiritual. Não tem nem perispírito sequer, tá? Professor... Oi, alguém ia falar, era Elina, né? Eu. Posso perguntar? Ué? Então, eu estou fazendo o estudo desse livro aqui. Só que a Bonita tá fazendo sozinha, né? Aí você já viu, né? A gente já não entende os outros falando, né? Imagina junto. Aí tem uma parte aqui que está falando sobre o perispírito. Só que eu não achei ainda, porque eu estou aqui bem no comecinho, perguntando se o perispírito tem sexo. E aí eu li e reli a resposta, eu não entendi. Eu não entendi a resposta. Qual é a pergunta, você sabe? É porque ela é complicado mesmo, né, esse livro, né? Tem que ser um estudo junto, né? O livro é esperto. O Consolador, não é? É o Consolador, por Emmanuel. Consolador. É o Consolador. É o Consolador de Emmanuel. Você tá com a pergunta aí, ou é, Lina? Não, eu vou procurar aqui. Na hora que eu achar, eu te falo. Eu estou procurando aqui, mas não achei. Vou procurar aqui e eu te pergunto, tá? Eu até sei mais ou menos, mas aí só para poder estruturar melhor. Confirmar, né? Procurar. Vou procurar aqui e eu te falo, tá? Fala depois de biologia, talvez seja questões 313, por aí, vê lá, 1312. Deve ser essas questões. Esse livro é espetacular, gente. Vale a pena ler e estudar o livro O Consolador. São 401 perguntas realmente muito boas, né? Bom, gente, seja bem-vindo aí o Fábio também. Gente, aqui está sinalizando, faltam 2 minutos. Não adianta nem a gente compartilhar o texto das perguntas, não. Mas tá bom, né? Alguém tem alguma colocação a fazer? Porque vai terminar daqui a pouco mesmo. Não adianta a gente compartilhar outro conhecimento. Alguma pergunta antes da Elina? Eu quero. Fala, minha querida Alba. Dentro da pergunta do Jorge, né, sobre astral e espiritual, os espíritos que vivem em Júpiter, né, como que estaria nesse patamar? Aquela comunicação do Parisi, né, do Parisi e do Victor Sardô, ela foi questionada justamente já na época de Kardec, tá? Claro que na segunda-feira você estava no estudo, né, Alba? Estava. Claro que na segunda-feira... Acho que eu não terminei de assistir, mas eu fui até um... tem um certo questionamento, né? A gente coloca ali o espírito em tese, de acordo com algumas informações que temos, não só do Parisi, ele estaria no plano que a gente chama de plano mental, tá? Que é o chamado mental superior. Seria um plano um pouco mais além. Só que ali nós temos a questão, vai acabar agora o tempo, não vai dar tempo da gente terminar a resposta. Vai cair de repente, caiu, a gente retorna, tá, gente? Vai cair a ligação, vai cair e a gente volta. Então, ali estaria num plano. O chamado plano físico-material já não é um plano tão materializado como o nosso, tá? Nós temos o nosso plano, o corpo físico, o corpo vital, que é o chamado duplo etérico, e depois o corpo astral. Lá, o plano físico, ele seria um plano muito mais fluídico, muito parecido com o que nós conhecemos hoje como plano astral.
tá? O plano astral você tem astral, o plano astral mais grosseiro, digamos assim, tá? Só que não pode deixar também de ser um plano físico. Só sabia que ia terminar no meio, a gente já estava falando e ia terminar. Vamos esperar o pessoal entrando aí para a gente poder colocar. Só para poder situar todo mundo, gente, é que a Alba está se referindo à vida em Saturno. Na reunião de segunda-feira, lá com o Floriano trouxe uma comunicação que está na Revista Espírita de 1858, que é do Bernard Parisi, que ele era um companheiro que desencarnou por volta do século VI, e ele teve uma encarnação aqui, junto com Mozart, por exemplo, e o espírito que é chamado de São Luís. Ele não é um espírito terráqueo, ele é um espírito do planeta Júpiter. E Kardec faz acho que são mais de 78 perguntas, salvo engano, para o Parisi. E ele vai respondendo como que seria a vida em Saturno. Particularmente, a gente acha que algumas respostas não são adequadas, né? Mas aí são outras questões. Então, a Alba está fazendo a pergunta... Saturno ou Júpiter? Que? Saturno ou Júpiter? É Júpiter. Então, porque ali você tem alguns espíritos que também são de Saturno, né? Nessa comunicação em 58. Então, aí a Alba está perguntando sobre que plano está ali, tá? Seria um plano espiritual? Não, tá? Porque ainda é matéria, só que é uma matéria muito mais sutil, tá? De acordo com a descrição dele. Então, se a gente puder fazer uma verossimilhança, uma relação com esses planos que nós falamos, ele estaria muito mais próximo ao plano astral. Por que no plano astral? Porque no plano astral, por exemplo, é quando André Luiz desencarnou. Então você tem um plano astral nosso lar, o plano astral umbral. Ambos estão no plano astral. Agora, compara o nosso lar, que é essa figura que está aí no fundo da minha imagem, né? Eu botei a figura da Avenida Central de Nosso Lar. Então, olha só essa figura, e lembra de André Luiz quando ele criava a barba, que tinha lama. Então, mesmo nesse plano astral, existem gradações fluídicas, digamos assim. E em Júpiter, eles estão no plano astral no sentido de que a matéria é muito mais volátil, ela é muito mais sensível ao pensamento e à vontade. Ainda não é um plano tão material como o nosso, principalmente por causa das condições meteorológicas e climáticas daquele orbe. Seria impossível uma vida material como a nossa. Os conceitos de vida são diferentes. Então seria mais ou menos comparável ao que nós conhecemos como plano astral em matéria dessa capacidade de manipulação da nossa vontade, do nosso pensamento com o nosso exterior, o ambiente. Deu para entender ou complicou? Eu entendi. Eu achei a pergunta. É porque ela está bem no cantinho aqui. Qual é o número? Eu posso ler a pergunta e a resposta? Eu não entendi essa resposta. Qual o número da pergunta? É a pergunta número 30. Então vamos lá, fazer um favor. Há órgãos no corpo espiritual? A resposta é André Luiz, né? Não, Emmanuel. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico excetuadas certas alterações impostas pela prova ou a tarefa a realizar. É uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira. No mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunho de cada indivíduo. A única coisa que eu entendi aqui, Cláudio, que falou que tá parecendo que é de cada indivíduo, mas assim, realmente eu não entendi a resposta. Eu particularmente acho que o Emmanuel não respondeu a pergunta, né? Ele apenas comparou que o plano físico, o corpo físico, na verdade, é uma reprodução do corpo perispiritual.
Mas a pergunta que foi feita, a meu ver, o Emmanuel não chegou a responder. A resposta está em André Luiz, na Evolução dos Mundos. Tem órgãos. Porque o nosso perispírito, que é André Luiz, que na verdade o que a gente entende como perispírito, eu não vejo mais como o perispírito, tá? Para a gente poder entender. Na verdade, existe o complexo humano perispirítico. Não é o perispírito. O perispírito não é um corpo. O perispírito, na verdade, é um conjunto de corpos, digamos assim. Quais são os corpos? Inclusive o corpo físico faz parte do perispírito, tá? Corpo físico do pretérito, corpo vital, corpo astral, mental, corpo causal, Budi e átmico. Então, o chamado corpo Budi, na verdade, é o que Kardec chama de perispírito, digamos assim, porque ele guarda todas as informações de todas as outras existências nossas. Então, quando pergunta se o corpo espiritual, o perispírito, tem órgãos, esse corpo astral, que é justamente quando a gente desencarna e a gente se manifesta num plano fora da matéria, com essa manifestação nossa, com a aparência, tudo, claro que ele tem. Tá? Agora, acontece o quê? Ele é todo igual ao nosso materialmente? Não. André Luiz nos diz que quando a gente desencarna, nós temos os nossos centros de força, são muitos, mas os 7 principais, digamos assim. Os 2 últimos, que são chamados os 2 inferiores, que é o centro de força genésico e o centro de força gástrico, ele vai sofrer uma operação. Por quê? Nós não vamos nos alimentar do mesmo modo que nós alimentamos-nos aqui, a não ser espírito muito grande. E nós não vamos manifestar a sexualidade do jeito que nós manifestamos aqui. Então é feita uma operação, esses 2 centros de força não tem tanta importância mais. Agora, os outros órgãos, eles continuam tendo durante algum tempo. Quando a gente vai evoluindo, indo para outros mundos, ou evoluindo mais, aí alguns órgãos vão perder o sentido. Por exemplo, para que você vai ter estômago, se você não se alimenta mais desse jeito? Tá? Estão em outros órgãos internos, vão perder o interesse. Mas nesse plano, justamente quando a gente chega a desencarnar no plano espiritual, nós ainda temos esses órgãos, sim. Mas o irmão não chegou a responder a pergunta aí. Ele introduziu. Não, certinho. Ô, Cláudio, então eu entendi. Agora eu entendi por que eu não entendi. É porque ele realmente não respondeu. Ele deixou subentendido, né? Para fazer relação, não foi? Isso. Né? Não chegou a responder a pergunta. Mesmo. Ele deu uma introdução, mas não respondeu. Rateou, como diz aí na gíria. Obrigada, viu? Esse livro realmente é bem complexo mesmo, né, Cláudio? Ele é bom assim, para quem está iniciando, né? Seria bom estudar em grupo de estudo, né? Ou onde possa tirar dúvidas, né? Porque ele é complexo mesmo. Tem questões ali que elas são complexas mesmo. Na verdade tem que ser de estudo mesmo, né? É o meu entendimento, é o meu achismo, né? Doutrina não tem achismo, né? A gente sabe ou não sabe, né? Mas eu entendo que o Consolador ele é muito bom, como o Cláudio falou. Mas ele deve ser um pouco assim, complexo se a pessoa não tiver assim, uma base. Como o Cláudio falou, a gente precisa estudar, né? As bases, as obras, né? As obras diárias, né? A gente pode trazer para estudar aqui também, né, gente? Se o pessoal quiser, a gente pode separar alguns trechos. Os trechos iniciais não são tão importantes, porque vai falar de física, química, alguns conceitos que não são, de repente, não são do nosso interesse. Mas do meio para frente tem alguns estudos muito interessantes, que eles falam do Evangelho, etc. Muito bom, a gente pode trazer uns estudos. Vamos estudar tal parte do Consolador. Vai lendo, a gente visualiza aqui, compartilha o texto e vamos debatendo, né? Eu acho importante também. Eu, particularmente, gosto muito da obra, né? Eu também gosto. Essas 401 perguntas são muito boas. Gente, vamos lá? Mais alguma pergunta? Eu vou compartilhar aqui o texto da semana passada, a pergunta. Então, já que vocês não querem perguntar, eu vou perguntar para vocês. Ele está quietinho, está doido para responder. É que Vitor hoje não está podendo falar muito, ele está... tá. E tal, cooperação. Gente, tá bom. Então tá. Pergunta, questão 3. Responda as questões propostas. Vamos lá. Aí vocês nos ajudam. Tem que explicar essa afirmativa. Queria que alguém pudesse explicar. A afirmativa é a seguinte:
Uma doutrina bem fundamentada e assente no bom senso como o Espiritismo necessita de um conjunto de princípios básicos e equânimes que a norteiem e a representem. A gente já falou um pouquinho lá quando a Antônia falou, nós falamos um pouquinho. O que vocês acham dessa colocação? Assim, pelo que a Antônia colocou, né, vou pegar a base que a Antônia falou, né, você colocou. A necessidade do estudo, né? Começar do básico, né, as obras básicas. Porque se você não tiver, ele fala do conjunto de princípios básicos, ou seja, se você não começar do princípio, vai ser difícil compreender alguma coisa, né? Por exemplo, como é que você vai... eu questiono muito, como é que você vai conhecer, por exemplo, nosso lar? A gente fala aquele princípio que a Narcisa, quando ela vai, com o André Luiz, recolher aqueles elementos, né, na floresta e conversa lá com aquelas entidades que protegem, né, que guardam a floresta, que a André Luiz até questiona ela, por que ela tinha que... Por que ela não podia pegar direto? Ela falou que não, que tinha os guardiões ali. Então, como é que você vai entender isso, né? Se você não estudou o Laboratório do Mundo Invisível, lá no livro dos médios. Então, tem vários princípios que você precisa estudar, né? Então, acho que o conhecimento é importante, né? Como você falou, não basta, tem que ter as duas asas, a da sabedoria e a do amor, né? Ou da moralidade. Um princípio, para você poder até fazer, quando for questionado, quando for perguntado, você ter, para dar à pessoa uma orientação baseada, né, no crescimento, é fundamental isso, né? Você, por exemplo, você faz um atendimento fraterno, você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Você tem alguma coisa para colocar a pessoa. E é necessário estar estudando, porque, de repente, alguém vai te perguntar alguma coisa, até mesmo na rua, um parente, um conhecido. Se você tiver o estudo na sua mente, a própria espiritualidade vai utilizar aquilo que você tem para poder até ajudar aquela pessoa, aquele companheiro que está precisando da palavra. Perfeito, isso mesmo. Gente, a gente imagina na nossa profissão. Eu sou professor. Aí alguém pergunta alguma coisa sobre história, eu não sei nada. Fala, que professor de história é esse que não sabe nada? O Jorge é advogado. Alguém pergunta alguma coisa básica de direito, fala, não sei, não vou consultar. Mas peraí, você é advogado ou o que você... Vou ficar o Google. Vou consultar o Google. Então a pessoa lá é cozinheira, não sei fazer um arroz. Então, imagina isso. Então, se nós somos espíritas, os princípios básicos norteiam, né? É o básico, como diz. Né? Vamos lá. Antônia, essa é com você. Na ordem. Quais são os princípios básicos do espiritismo? Na ordem. Olha só, primeiro Deus. Não, né? Oi? A Coca-Cola não, né? Não. Deus, a reencarnação, que seria a pluralidade das existências. Agora eu me enrolei, foi como é que se diz? Pela ordem, né? A imortalidade da alma. Aí eu botei a pluralidade dos mundos habitados em quarto. Falta um. E a evolução dos mundos, né? Que é como... essa palavra é difícil de eu falar. Como... Não, quer falar comunicabilidade. Comunicabilidade das existências. Aí é muito interessante, né, Cláudio? Porque hoje realmente é que eu compreendo a imortalidade da alma, né? Porque muitas das vezes eu fico imaginando, porque tem pessoas que vivem e não entendem nada disso, sabe? Porque não conhece. Não tem o conhecimento que a nossa doutrina nos ensina, nos dá. Eu acho que para nós, assim, que como espíritas, eu acho que é mais, como é que se diz? É mais fácil para a gente entender certas coisas. Olha, eu agora sigo o André Trigueiro.
E como eu tenho aprendido algumas coisas que eu, como espírita, não sabia e não entendo. Por isso que eu fico assim, falei, meu Deus, tem pessoas que passam existências aqui 80 anos, 90 anos, 60 anos e volta sem saber nada. Porque é difícil, Cláudio, é muito difícil, entendeu? A gente... Você ter todo esse conhecimento e você poder entender, sabe? Gente, Aí eu nunca mais, quando um evangélico me perguntar agora, eu já vou saber dizer, porque eu acordo de manhã, aí eu já penso, quais os princípios básicos da doutrina espírita? guarda uma colinha no bolso, Antônio. Não, Cristina, não, vou botar na geladeira. não, porque a cola você vai esquecer, né? Aí eu já abro o olho, eu nem agradeço a Deus, eu já me pergunto logo. Quais os princípios básicos da doutrina espírita? Eu tô igual uma maluca, eu tô fazendo na rua. Eu colei, eu fui ver primeiro. Porque eu passei essa vergonha, como eu te falei, sabe? Foi assim, para mim foi vergonhoso mesmo. Eu falei constrangimento, mas foi vergonha mesmo. Eu fiquei assim, sem graça, fiquei, meu Deus do céu. E foi muito bom, sabe? Foi muito bom você trazer isso no questionário, porque aí me reviveu aquele momento que eu corri atrás para poder saber. Gente, vamos só estruturar o pensamento do Antônio e colocar na ordem, tá? Vamos lá. Número 1, Deus. Número 2, imortalidade da alma. Número 3, pluralidade da... Peraí. Vou anotar. Número 1. Número 1, Deus. Vou botar aqui. Será que dá para escrever aqui? Acho que dá para escrever. Eu vou consertar até o meu, né? Porque meu tá, pelo que eu tô vendo, tá meio que... Deus. Número 2. Imortalidade da alma. O número 2 é a imortalidade? Eu pensei que era a reencarnação. É a imortalidade da alma. Tá. Alma. Botar aqui, aí o pessoal fica mais fácil de... Isso. Gravar. Isso, Cristina. Uma dica aqui, ó. Número 3. Pluralidade das existências. Da existência, que é a reencarnação. Cristina está dando uma dica aqui, ó, só é na sequência. Você tem Deus, que é o princípio de tudo. Depois você é imortal. Você vai ter várias existências. Reencarnação. Várias existências. Você tendo a reencarnação, aí você tem o quarto princípio básico, que é... Fala, Cris. O quarto é comunicabilidade. Comunicabilidade. Você é imortal, desencarnou. Vive, convive, continua vivendo. É imortal, você se comunica. Vocês estão conseguindo. Comunica, Mediunidade. Se você reencarna, se você se comunica, se você reencarna, você evolui. Disse aqui minha mentora Cristina, tá? Que ela fica falando comigo aqui. Ou pluralidade dos mundos habitados. Eu já fiz confusão na minha cabeça. Aí, ó, tá aí na ordem, não tem como esquecer agora, hein? Tá? A ordem é essa: Deus, imortalidade da alma, pluralidade da existência, reencarnação, comunicabilidade da alma, mediunidade, evolução, que no caso, pluralidade dos mundos habitados. Evolução significa o quê? É o último, né? O quinto, né? É. Ai, muito bom. Agora uma pergunta, não sei se é fácil não. Obras que falem sobre os princípios, ou todos ou alguns. 5 obras espíritas, cada um pode falar uma. Vamos lá. Nosso Lar fala de princípios? Qual desses princípios que o Nosso Lar fala? Deus, imortalidade da alma. Imortalidade da alma, legal. Nosso Lar, mais
O livro dos espíritos? O livro dos espíritos. O livro dos espíritos, a qual que ele fala de todos, né? É, fala de todos, né? Nosso Lar. O livro dos espíritos. Mas qual? Deixa eu anotar. O quinto. O livro dos Livro dos médios também? O livro dos médios fala sobre qual? Aí vai ser muito mole. O livro dos médios fala qual o princípio, gente? Comunicabilidade dos espíritos. Comunicabilidade. Isso. É. Perfeito, né? Mediunidade. Bola tá aqui, né? Eu sou um pouco de Kardec, vou falar de outros aí. De Kardec é moleza. Vamos lá. Kardec é moleza. Agora tá faltando só o 2 e 1, né? Só o 1. Falar sobre... Tem um aí que fala do Chico, que fala sobre a realidade dos mundos, gente. Da mãe do Chico, lembra? Carta de uma Morta, Maria João de Deus. Isso. Cartas de uma morta. Ela fala de que planeta? Fala de Júpiter, Saturno, Marte. Marte, isso. Tá? Só falta mais um livro. E aí? Vale de um. Tormentos da Obsessão. Tormento. Não, aí não. Não fala Aí sobre. não. Ele já falou de comunicabilidade também, né? Fala daí. Fica no... Vê outro. Esse livro é bom, gente. Bom, tá bom. Tem muita gente. Pode ficar aqui citando um montão. Entendi. Agora, sobre o tema, que foi um tema mais científico, era os clássicos do Espiritismo. Não sei se essa aí vocês vão lembrar, né? Escreveu o livro No País das Sombras. Ontem, quem estava no estudo de ontem lá do Vitor, eu falei dessa. Contei um pouquinho da biografia dela. Quem estava no estudo de ontem. Eu não estava, mas a Ivone Pereira? Não, a Ivone não. Não. A média inglesa. Kate? Não sei, Não, não é Kate, sei. não. Para falar inglês, não. Elizabeth, não sei não. Deixa eu ver, achar aqui a pontuação aqui. Elisabeth Esperance, tá? Escreveu esse livro No País das Sombras. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler. São 4 livros. É extraordinário o livro, gente. Mas é meio chocante. Que ela conta o que ela sofreu. Realmente foi terrível. E a outra, uma médium extremamente famosa, uma das maiores médiuns de todos os tempos, que ela foi responsável pela conversão de Cesare Lombroso, o pai da antropologia criminal aí, que o Jorge deve ter estudado muito na faculdade. Mas ela não lembro dela, não. Ele era responsável pela conversão de Cesare Lombroso. Ela é brasileira? Ela manifestou a mãe do Cesare Lombroso. Ela é brasileira? Não. Não, né? Não. Sei não, sinceramente. É Kate aqui? Não. Não. Tem nada a ver. Estou inventando aqui. Eusápia Paladino, tá? É uma das maiores médias de todos os tempos. Ela, com 9 anos de idade, a mediunidade tinha surgido de uma maneira extraordinária, tá? Um autor aí que é considerado o maior físico, um dos maiores físicos de todos os tempos, que escreveu o livro Fatos Espíritas e pesquisou os fenômenos da ectoplasmia com o espírito Kate King, através da médium Florence Cook. Graças a ele nós temos a televisão hoje. E fez as pesquisas em cima dos raios catódicos. Tudo isso eu falei na aula lá de os clássicos do Espiritismo, eu falei. Falou, Cláudio. Falou. A lição você deu. Sinceramente. Eli, Antônia. Oi, eu não ouvi direito. Tá escrito aí, ó. Vou botar aqui, ó. Aí eu não tô ouvindo. Nossa, Cláudio, mas isso aqui tem que ter coisa que eu já sou cega só de ver. Eu não imagino isso aqui. Você tá com o celular, Gente, William Crookes, tá?
E agora, são considerados clássicos do Espiritismo. 4 autores que são considerados clássicos do Espiritismo. Essa daí, para fechar. Leon Denis. Isso, esse é um dos mais, ou o mais importante, né? Leon Denis. Leon Denis. Segundo. Cadê esse? Ah, eu não lembro. Aqui, Chico Xavier? não. Não. Acertou. Fala, Cris. Caramba, eu tô com a mente hoje. A minha mente hoje não tá boa, não. Ernesto. Botizano. Eu já li o livro dele. Ernesto Botizano, faltam 2. Um era astrônomo e o outro era filho do melhor amigo de Kardec. Ele, com 8 anos de idade, dirigiu uma reunião mediúnica. Não tem aquele William Crookes? Ah, tá. Ah, não, eu era pai. Nossa, esqueci. Eu tô com a minha mente não tá conseguindo lembrar, não. Escreveu o livro Urânia, o livro Narrações do Infinito, Deus na Natureza, e é o nome do centro lá do Carlinho. Camille Flammarion. Camille Flammarion. Camille Flammarion. Flammarion. É o centro de Carlinho. Ó. E o último, escreveu o livro que deu o primeiro estudo nosso aí, livro Reencarnação, Evolução da Alma. E ele, com 8 anos de idade, já estava trabalhando na SPE junto com Kardec. O pai dele era um dos melhores amigos. O pai dele chamava-se Alexandre Delany. E ele era... Gabriel Delany. Gabriel Delany. Gente, meu cérebro não tá bom, não, hein? Gente, isso é só pra gente poder exercitar mesmo, tá? Porque a gente esquece, né? A gente esquece desses autores. Esses 4 autores aqui são importantíssimos. Ah, minha cabeça. Eu, quando comecei no Espiritismo, eu primeiro fui na ordem, né? Fui logo perguntar às pessoas que tinham bastante conhecimento e me orientaram a ler a obra de Kardec. Eu li toda a obra e o pessoal, e agora? Ah, vai ler o André Luiz ou os clássicos. Mas qual que é o melhor? Ah, não, o ideal é ler os clássicos porque você vai ter uma base para entender André Luiz. Eu fui lá e devorei todos os livros de Leon Denis, depois peguei, não todos os livros de Botizano, porque Botizano escreveu mais de 100. Eu devo ter lido os 11 ou 12, só que tem em português. O do Flammarion, que é um livro bem difícil, né? Deus na Natureza é bem difícil. Do Delany eu acho mais fácil, tá? São as 3 obras ou 4 obras só de Delany que eu tive a oportunidade de ler. Então, é um livro que eu particularmente acho assim, esses autores são essenciais para quem é espírita. Tem que ter na estante para consultar, para estudar, para ler, tá? Deixa eu... O professor, eu acho que eu não passei, não. Acho que eu não fiquei nem de recuperação. Tem um monte de gente reprovada, tem um monte de gente reprovada. Eu reprovei direto nessa, vou ter que fazer de novo. Gente, lá no Jéssica, a Antônia que está acostumado, Regina, Denilton, né? A Miriam, então a gente sempre fazia isso, a gente postava questionamento, né? Então é um modo da gente poder fixar também, né? Não é questão de para a gente não aprender, pelo contrário. Eu acho importante, até que na palestra aqui no centro aqui em Itajaí, quando a gente faz palestra, no término da palestra, eu apresento algumas perguntas, 3, 4, 5 perguntas, que é sobre o que eu expus, para ver se o pessoal realmente fixou. Tá? Então eu acho um método interessante a gente ver se nós realmente estamos aprendendo ou não. Tá? Por isso que eu acho que é importante também a gente fazer esse questionamento, que é praticamente fixação de conteúdo. Tá? Mas eu estou copiando tudo aqui nesse caderno, vou copiar depois isso aqui, essas respostas, vou botar tudo no meu caderninho. Olha. Essas respostas aí a gente vai dando também para vocês. Gente, Cláudio, pode falar. Perdão. Oi, Cláudio. Eu posso dar uma ideia para fazer uma sequência de estudo? Pode. Revista Espírita. Tem muita gente querendo estudar a Revista Espírita, eu sou um deles. A Revista Espírita é um livro extraordinário, né, gente? Eu tenho uma meia dúzia de pessoas que está pedindo, eu falei, cara, eu não tenho capacidade para fazer isso, não vou falar com o Cláudio. Então, é tipo um estudo sequencial, né? Nós estamos com esse ano aí praticamente com pandemia, né?
Então dá para se fazer um bom estudo da revista espírita. Isso é uma ideia, tá? Depende dos outros. Eu não escutei o nome do livro. A Revista Espírita de Kardec. São 12 volumes. Revista Espírita. A revista espírita. De Allan Kardec. A Revista Espírita são 12 volumes. Eu lembro quando eu estava na UME, em 1989, e eu era responsável pelo... 10 minutos. Era responsável pela biblioteca. E justamente quando eu estava responsável pela biblioteca, aí eu comecei a ler a Revista Espírita. Então li na sequência, desde a de 1858 até a última, de 69. Então é uma leitura assim extraordinária, gente. É espetacular mesmo. E hoje você compra pela internet, sai, se não me engano, R$17 cada uma. Para mim é um preço irrisório, perto do conteúdo que se tem. Então você pode pedir pela internet, lá no GESFA nós compramos todas elas e deixamos disponível lá na biblioteca para o pessoal pegar emprestado. Nós compramos e é importante, tem que ter na biblioteca de todo espírito. Mas a gente pode pegar isso aí e trazer alguns, de repente até semana que vem, a gente pode pegar uma revista espírita, claro que dessa grossura, né? Não dá pra gente estudar toda, mas algum ponto que o pessoal achar mais interessante, né? Se quem quiser dar sugestão, por mim, qualquer uma delas vale a pena. Eu gosto mais de 64, de 68, de 67, tem algumas que eu tenho mais simpatia, né? Mas todas elas são importantíssimas. Tá? Não se engane pelo nome revista, até, porque o nome é Revista Espírita, mas na verdade aquilo é enciclopédia. Né? Por que a gente, se caso for estudar, a gente já não começa pela primeira? Pode ser, né? Como eu falei, só que é uma obra assim de peso. Né? Para estudar na sequência toda, talvez não dê, porque vai ficar, não sei, talvez uns 5 anos ou mais estudando. É muito complexo. É bastante conteúdo. Então a gente tem que resumir alguns conteúdos. Não dá para a gente estudar assim na sequência. Então teríamos que abrir uma reunião só para isso. Para ajudar só a revista espírita. Pode. Se tiver uma equipe que. Eu assumo. A gente abre uma outra reunião no outro dia só para isso. Para mim, falou em estudar, para mim eu tô topando. Não tem problema, como diz aí. Tá? Mas aí o Vitor vai amadurecendo, o pessoal quiser, a gente pode fazer. Tá? Aqui nós pegaríamos temas, né? Mas aí se for estudar na sequência, teria que ter uma reunião específica só para isso. Tá? Gente, nosso tempo acabou. Foi bom encontrar a Doce, né? Agradecemos a presença. Que peninha. Que peninha. Então, vamos fazer a nossa Vamos fazer a nossa prece então, tá? Vou botar aqui. Vocês estão ouvindo a música aí de fundo? Tá muito alta? Tá boa. Bom. Eu não estou ouvindo. Não, um probleminha. Gente, vamos levar nosso pensamento. Eu vou pedir a... O som desligou, Cláudio. Seu áudio desligou. É que eu estou dando uma orientação aqui. É tentar apagar. Gente, vamos então levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Fazer aqui uma prece, tá? E fazer um relaxamento. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer um relaxamento aqui com a espiritualidade, ouvir essa música ao fundo e dizermos assim: fique bem à vontade. Feche os olhos e procure relaxar todo o corpo. Relaxe os músculos da face, respire fundo e sinta o ar que lhe penetra pelos pulmões, trazendo os fluidos e as vibrações benéficas do cosmos. Relaxe o tronco. Sinta o bem-estar que aos poucos vai se apossando de você. Relaxe os membros inferiores e sinta a energia vital que vai retornando ao seu organismo e recuperando todas as suas células. Procure esquecer os problemas do cotidiano e volte o seu pensamento para o astral superior. Pense que a partir desse momento, todos os problemas que lhe aparecerem, muita calma e tranquilidade, sem nenhum esforço. Esqueça os males
Pense na grandiosidade da justiça divina. Creia no poder de um ser maior, na pujança, na humildade, na alegria das crianças. Pense que junto a você, espíritos e mentes protetoras que estão te assistindo, procurando reanimá-lo e intuí-lo na solução de todos os seus problemas. Pense que seres de uma luz extraordinária estão te enviando fluidos benéficos, visando a cura para os seus males e a tranquilidade para a sua mente. Pense que você está a caminho da luz. Que o Senhor Jesus possa nos auxiliar nesta caminhada extraordinária rumo ao conhecimento universal, rumo ao amor universal, rumo à luz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, esse Abraço. de relaxamento. Abraços aí a todos. Beijo, beijo, beijo. Bom final de semana. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Um abraço. Um beijo a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado, ô, Regina. Fica com Obrigado. Deus, todos. Tchau, Regina. Adenilton. O Éder. Agora, a Alba, que está sempre aí conosco. A Amélia, a Célia, Miriam. Até logo, gente. Fica com Deus. Boa noite. A próxima. Tchau, boa noite. Até logo. Obrigada. Boa noite. Agora. Gratidão. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, Éder. Boa noite.